Oi, meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para apresentar algumas informações importantíssimas sobre atividade física, saúde na adolescência. Claro que essas informações também podem servir para crianças, adultos e idosos. Como assim? Se é para adolescente e serve para criança, adulto e idoso? Vocês vão ter que assistir o vídeo na íntegra para saber. Eu tenho certeza que depois que assistirem esse vídeo, no mínimo vocês vão pensar ou repensar no comportamento de vocês, ou do aluno ou da aluna de vocês, ou dos alunos de vocês e até de seus filhos. Bora lá? Vamos começar? Mas antes, deixe um like. Depois que vocês assistirem o vídeo, é importante que vocês façam algum comentário, nos deem um feedback. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm sugestões, qual a impressão que vocês têm sobre este vídeo. E, óbvio, compartilhem com algum amigo, façam com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, ajudem a propagar esse tipo de informação. E se vocês ainda não são inscritos no nosso canal lá no Instagram, se inscreve. Lá nós temos bastante conteúdo e conteúdo de qualidade dentro da área da saúde, da atividade física, do esporte, de pesquisa, trabalho de conclusão, ou seja, uma variedade de conteúdos dentro da área da educação física. Bom, apertem os cintos que a gente vai começar primeiro falando sobre transformações que ocorrem ao longo da vida. Vamos? Como eu estou falando de uma fase do desenvolvimento humano que é a adolescência, é importante que vocês entendam que desde a infância até a fase adulta, todos nós passamos por diversas transformações. Essas transformações elas estão relacionadas a aspectos biológicos e comportamentais. No aspecto biológico, a gente pode dizer que há um crescimento ou partes específicas do corpo ou do corpo por completo. Por que partes específicas? Existem uma fase da nossa vida que o nosso tronco é maior que nossas pernas. Depois, uma outra fase que as pernas começam a crescer mais que o tronco. Então por isso que eu digo, ou parte do corpo ou parte inteira do corpo. Além dessas modificações biológicas específicas que eu falei sobre o crescimento, ocorre aumento do número de células, aumento do tamanho das células, há uma modificação relacionada às questões motoras. Quando a gente era muito pequeno, a gente tem dificuldade, por exemplo, para segurar um lápis para escrever, a gente vai melhorando isso com o passar do tempo. Nós também vamos melhorando a nossa capacidade de entender coisas mais complexas que antes nós não tínhamos essa capacidade. Então, tudo isso faz parte dessa evolução de transformação relacionada a questões biológicas. Agora, no aspecto comportamental, esse fator tem relação com o estilo de vida, o hábito de vida que vocês adotam. Se por acaso eu adoto um estilo de vida mais fisicamente ativo, fazendo prática de atividade física, fazendo uma corrida, jogando bola, jogando basquete, jogando vôlei, pulando corda, eu vou ter de certa forma, um estilo diferente daqueles que preferem mais ficar jogando videogame. E eu vou ter algumas consequências e essa outra pessoa vão ter outras consequências. Por mais que a gente tenha o fator genético que carregamos dos genes dos nossos pais, o fator ambiental, isso já está comprovado na literatura, que a gente carrega esses fatores genéticos e influenciam nesse nosso desenvolvimento e nosso crescimento. O fator ambiental ele atua fortemente nesse processo, influenciando positivamente ou negativamente. Vou dar dois exemplos de fatores e aspectos ambientais para vocês entenderem. Um deles é aspecto nutricional, referente à alimentação, o quanto a alimentação que vocês fazem no dia a dia é saudável ou não, e sobre padrões de atividade física, se vocês são fisicamente ativos ou não. Entendam que
Esses fatores ambientais podem interferir nesse crescimento e desenvolvimento até a fase adulta. Por exemplo, nós temos algumas fases do crescimento que ocorrem aumento do número de células. Esse aumento de número de células, dependendo da alimentação que eu faço, pode ser até aumento de células de gordura. Dependendo do estilo de vida que vocês adotam nessas fases, isso pode impactar uma dificuldade, por exemplo, de manter o peso corporal adequado na fase adulta, porque vai aumentar o número de células, não vai aumentar o tamanho das células, mas o número. Então, isso é só para vocês entenderem a importância do fator ambiental no processo do crescimento. Então, estamos falando sobre atividade física, sobre alimentação, nada mais justo da gente falar um conceito de saúde. A gente dizer que saúde é ausência de doença é um pouco simples demais. Muito maior do que isso, né? Muito mais complexo do que simplesmente dizer que eu não tenho doença. Um conceito da Organização Mundial da Saúde diz que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não ausência de doenças. Vamos analisar um ponto específico desse conceito: bem-estar. O bem-estar é uma capacidade para viver com alegria e satisfação. Essa capacidade é um componente importante para a qualidade de vida. Então, se eu vivo com alegria e com satisfação, provavelmente eu vou ter uma grande chance de ter uma qualidade de vida boa. Vamos agora ser críticos em relação a este conceito. É possível ter um completo bem-estar físico, mental e social? Será que se eu tiver parte desse bem-estar, eu já não teria uma qualidade de vida? Eu gosto muito do conceito do Dr. Guedes, que ele diz que a saúde é entendida como um contínuo em dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O que isso significa? Contínuo. Que hora a gente está mais próximo de um polo positivo, hora a gente está mais próximo do polo negativo. Por exemplo, ninguém está 100% feliz todos os dias. Uma hora vocês estão mais tristes, uma hora vocês estão mais felizes. Isso é um contínuo, vai mudando a cada dia. Quando eu estou próximo do polo positivo, quer dizer que eu tenho a capacidade de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano. Como assim os desafios? Desafios de não querer ficar só no sofá, desafios de só querer comer fast food, desafios de só comer chocolate, desafios de não fazer atividade física. Quando eu consigo enfrentar esses desafios, me controlar em relação à alimentação, me controlar em relação à prática de atividade física que eu faço diariamente, provavelmente eu vou estar mais próximo desse polo positivo. Quando eu não faço isso, eu vou me aproximando do polo negativo, que está relacionado a morbidades, ou seja, doenças, pode causar doenças e, dependendo da gravidade, até a morte. Veja então o contínuo. Nas duas extremidades eu tenho um polo positivo, saúde negativa. Na saúde positiva já falei para vocês, né? Condições humanas com dimensões física, social e psicológica. E lá embaixo, na polo negativo, que é a saúde negativa, limitações funcionais e morte. O que são limitações funcionais? Por exemplo, uma pessoa que tem uma obesidade extrema, ela vai ter dificuldade de se locomover, dependendo do caso, não vai conseguir levantar da cama, vai precisar auxílio, ela vai ter limitações nessas funções diárias que para outras pessoas é tão normal. Entre esses polos nós temos comportamento de risco, fator de risco e doença. Vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso eu sou sedentário e não tenho uma dieta adequada, não me alimento corretamente, eu vou gerar um fator de risco. Vou provavelmente também ter um sobrepeso. O que é sobrepeso? Ficar acima do peso. Se eu continuar com esse tipo de comportamento de risco, esse sobrepeso pode se tornar uma obesidade, ou seja, uma doença. E se eu persistir nesse tipo de comportamento de risco, posso ter limitações, como o exemplo que eu falei para vocês, né, de não conseguir levantar da cama e até chegar a um ponto da morte. Agora, a partir do momento que eu escolho mudar meu estilo de vida, melhorar a minha condição de não ser mais sedentário e ser mais fisicamente ativo, eu vou me aproximando mais do polo positivo.
Entendam que se eu na minha adolescência fui fisicamente ativo e hoje na fase adulta não sou, então eu não estou saudável. É difícil dizer para a pessoa assim, tu tem saúde, tu está saudável. Hoje tu está saudável com o estilo de vida que vocês estão adotando, está saudável. Agora, a partir do momento que vocês param de se alimentar corretamente, param de fazer atividade física, vocês não estão mais saudáveis. Como nós estamos falando de atividade física, de saúde, é importante entender a diferença entre o conceito de atividade física, que está relacionado a qualquer movimento que resulte em algum gasto energético. Se eu estou parado, por exemplo, eu estou gastando energia. E a partir do momento que eu pego uma vassoura para varrer, isso é já uma atividade física. Se eu vou pular corda, é uma atividade física. Se eu vou pegar e jogar futebol na frente da minha casa, é uma atividade física. Se eu vou correr, fazer uma corrida em volta da quadra da onde eu moro, da mesma maneira. Todo e qualquer tipo de movimento que gera um gasto energético. Agora, quando a gente fala de exercício físico, é completamente diferente. O exercício físico é uma categoria da atividade física. Então ele está dentro das atividades físicas, só que ela é planejada, ela é repetitiva, ou seja, sistemática e intencional. Quando vocês, por acaso, vão em uma academia de musculação, o professor vai planejar o treinamento de vocês conforme o objetivo que vocês querem, que é a intencionalidade, né? E vai tornar esse planejamento sistemático. Vocês vão fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana essa atividade. Isso é exercício físico. Como todos não conseguem fazer um exercício físico, há uma recomendação de atividade física diária, de tempo acumulado para a prática de atividade física. Esse tempo acumulado, existe uma recomendação para adulto e uma recomendação para crianças e adolescentes. Essa recomendação para crianças e adolescentes são de crianças de 5 até adolescentes de 17 anos. Essas pessoas precisam fazer no mínimo 60 minutos de tempo acumulado de 60 minutos por dia de atividade física moderada, vigorosa. Como assim tempo acumulado? Digamos que vocês acordam de manhã e vão fazer uma corridinha de 10 minutos. Depois vocês vão pular corda durante 3 minutos. Depois vocês vão, em vez de pegar um ônibus até um ponto que vocês querem, vocês vão ir caminhando. Tudo isso, somando o tempo de cada atividade, no final do dia tem que ser no mínimo de 60 minutos. É o ideal, é a recomendação. Para que vocês tenham uma ideia, antigamente a recomendação era de 30 minutos. Por que dobrou esse tempo? Porque hoje cada vez menos as crianças brincam na rua. E por diversas questões, brincam dentro de casa. Aumentou o número de recomendação para as crianças e também para os adultos. A importância desse tema é tão grande que o número de sedentários no Brasil e fora do Brasil aumentou significativamente, principalmente agora durante a pandemia. Então o sedentarismo é o 5º maior precursor de incapacidade no mundo pós-moderno. Quanto menos atividade vocês fazem, mais incapazes de vocês, por exemplo, conseguir subir uma escada, né? O que fariam antes, quando eram fisicamente ativos, com mais facilidade. Vocês vão sentindo no dia a dia o impacto quando a gente deixa de fazer atividade física. Tópicos que nós vimos então na aula de hoje são 4. Nós começamos a falar sobre as transformações que ocorrem ao longo da vida, a importância dos aspectos ambientais, mesmo eu tendo um fator genético já definido, mas o fator ambiental ele pode interferir. Sim, vamos pensar em um país de extrema pobreza, crianças que são subnutridas e têm dificuldade de se alimentar corretamente, por diversas razões também. Essa condição faz com que o crescimento e o desenvolvimento dessa criança seja prejudicado. O segundo ponto que nós falamos foi sobre o conceito da Organização Mundial da Saúde, que fala do completo bem-estar físico, mental e social. Nós questionamos sobre isso, sobre esse completo bem-estar. Né? É difícil ter um completo bem-estar. E eu apresentei para vocês um conceito mais
no meu ponto de vista, mais adequado, que é um contínuo da saúde do D'Artagnan Guedes, que ele fala dos polos, ora a gente está mais saudável, ora menos saudável. E é assim que funciona para muitas coisas da nossa vida. E por fim, a diferença entre atividade física, exercício físico, as recomendações de tempo acumulado de prática de atividade física por dia para crianças e adolescentes. Bom, nem tudo dura para sempre. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ah, e não esqueçam, se inscrevam no canal. Então, tchau, até a próxima.